Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Hoje nós vamos meditar um pouco no Evangelho de Mateus, capítulo 8, do versículo 5 até o 13. Eu faço questão de ler esse texto com vocês hoje porque é um texto muito interessante, que é um centurião demonstra a sua fé. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai. E a outro: venha, e ele vem. Digo a meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque, Jacó, no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Que passagem interessante. Aquele homem, aquele centurião, era um comandante. E ele, o seu servo, estava enfermo e com certeza era alguém que ele muito amava. E já tinha provavelmente tentado de tudo. Mas ouviu dizer que Jesus estava curando, que Jesus estava operando milagres e maravilhas naquela região. E resolveu ir até Jesus. Para um comandante daquela época, uma atitude dessa já era uma atitude de muita humildade. E quando Jesus se prontifica a ir até a sua casa para ver o seu servo, ele reconhece, pelo fato dele ser pecador, que ele não era digno de receber o mestre em sua casa. Amados, como isso mexeu com o coração de Jesus? Porque aquele homem, ele era alguém importante no império. Não era qualquer pessoa. E, no entanto, ele desceu do seu pedestal, humildemente, foi até Jesus e não se achou digno de receber o Senhor em sua casa. E Jesus, ele compara a situação daquele homem que, trazendo para os nossos dias, não era um cristão. Jesus compara a situação daquele homem que, trazendo para os nossos dias, não era nenhum membro de igreja, nenhum frequentador de igreja, muito menos tinha algum cargo eclesiástico. Jesus compara a situação daquele homem com a situação do povo de Israel. O povo de Israel era um povo que tinha intimidade com Deus, que, trazendo para os nossos dias, era a igreja hoje. O povo de Israel eram os membros da igreja de hoje. O povo de Israel, que Jesus se referia aqui, era a liderança eclesiástica de hoje. E Jesus compara a situação daquele homem que não fazia parte do hall de membros de nenhuma igreja com a situação daqueles que não só fazem parte de um hall de membros da igreja, como também exercem alguma função eclesiástica. E Jesus compara e preste atenção no que a palavra diz aqui, o que Jesus mesmo falou. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se
disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel. Lembra que a gente está fazendo uma comparação? Não encontrei na igreja ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Que hoje as pessoas que frequentam a igreja, as pessoas que têm cargos eclesiásticos, né, os crentes, os cristãos, não vão herdar o reino dos céus? Não, não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo exatamente o contrário, que essas pessoas terão sim direito a herdar o reino dos céus, mas para tanto precisam reconhecer que Jesus é soberano. Precisam reconhecer que Jesus é Senhor. Precisam reconhecer que Jesus é o Todo-Poderoso. Precisam reconhecer que Jesus é único. E muitos, a exemplo do povo de Israel naquela época, muitos hoje acham que já são herdeiros, já têm salvação garantida, já são súditos do reino de Deus. Mas, amados, com base nesta palavra, se alguém não está verdadeiramente reconhecendo em Jesus o senhorio, reconhecendo em Jesus o único, reconhecendo Jesus como todo-poderoso Salvador e Senhor da sua vida, se humilhando debaixo da potente mão de Deus, esses, a exemplo do povo de Israel que Jesus se referiu naquela época, o que vai acontecer com eles? Serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, fazer parte de uma pleiade eclesiástica não nos garante irmos para o céu. Não é garantia de nós irmos para o céu. Fazermos parte de um grupo seleto de liderança eclesiástica, religiosa, não é garantia de herdar o céu. O que verdadeiramente é garantia de herdar o céu é termos Jesus como único e suficiente Salvador da nossa vida, como Senhor da nossa vida. Isso sim nos dá garantia. Então, queridos, né, o Senhor falou para aquele centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. E na mesma hora, o seu servo foi curado. Que lindo, né? Que lindo. Aquele homem dando uma lição de fé para o povo de Deus, chamado povo de Deus na época, o povo de Israel. Aquele homem dando uma lição de humildade para o povo de Deus daquela época. E quantos hoje verdadeiramente precisam estar sob a potente mão de Deus? Porque, amados, como diz em Hebreus 11:6, diz exatamente assim, eu vou ler o texto: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, para agradar a Deus, para ter verdadeiramente os milagres de Deus na nossa vida, é necessário que nós tenhamos fé, que nós o busquemos de todo o nosso coração. Porque é assim, e tão somente assim, as bênçãos do Senhor recaem sobre nós. E nós verdadeiramente temos todas as benesses que o Senhor nos promete, temos todos os benefícios que o Senhor nos promete, e temos a salvação garantida em Cristo Jesus. E aí sim, tendo fé no Senhor, buscando-o verdadeiramente de todo o coração, nos humilhando debaixo da sua potente mão, podemos dizer que
somos herdeiros do trono de Deus. Então que o Senhor continue lhe abençoando, que o Senhor continue falando ao seu coração e que cada um de nós, muito mais do que fazermos parte do hall de membros de uma igreja, possamos estar firmes nas promessas que o Senhor nos dá através da sua palavra e tenhamos a nossa salvação de fato garantida em nome de Jesus. Que Deus o abençoe e o guarde e lhe dê a paz. Amém.